Olá, estou sozinho numa área da zona rural do sertão do Ceará e vou mostrar para vocês a curiosidade sobre um animal que vive nesta região. Um animal pequeno e delicado, mas que é um guerreiro para conseguir viver em um clima tão seco e hostil. Vamos lá! Bem, o local é esse, tá muito quente aqui, o calor é muito grande. Aqui é uma área de sertão, clima quente e seco. O solo dessa região é muito pobre, é um solo arenoso. Quando chove, essa água passa um tempo na superfície, é absorvida e evapora. Ela não fica por muito tempo retida. Então é muito difícil esses animais sobreviverem aqui. Eles tiveram que passar por um rigoroso processo de evolução até conseguir se adaptar a esse tipo de região. Eu vou narrar para vocês algumas características dessa região. Aqui nós temos floresta de carnaubal, nós temos os carnaubais, essa vegetação que é muito resistente à seca. E a gente pode ver também uma coisa interessante. Na própria carnaúba existe um mandacaru aí vivendo no tronco dela. Olha que interessante. E aqui uma outra planta que começa a se enrolar. E ela se enrola na carnaúba. Inclusive algumas chegam a morrer. Mas vocês vão ver como é que ela se enrola. Temos aqui um exemplo. Depois de anos e anos, vejam só o que acontece. Olha só o que acontece com essa carnaúba. Parece uma cobra enrolada no tronco, mas é essa planta, certo? E ela conseguiu ainda, mesmo assim, sobreviver. Olha aí. Ali, um outro mandacaru. Bem, mas o que eu vim aqui mostrar para vocês não foram plantas, mas um animal extremamente resistente e que parece ser um animal frágil, delicado. Mas vocês vão ver como nesse clima ele consegue sobreviver. Aqui está um. Essas são algumas conchas de moluscos. Tem outras. Mais ali. Elas estão mortas, estão secas. Mas se a gente procurar um pouquinho mais, vejam só. Este é um gastrópode terrestre, um molusco. Aqui tem um já enfiado na lama, que são diferentes. Esse aqui é um molusco que vive na água, certo? Este vive na água. E este é terrestre, morre na água, morre submerso. E este vive dentro d'água. Mas por que eles estão aqui? Porque quando essa região enche, a água inunda isso aqui. Esses aqui que são terrestres, eles morrem. E os aquáticos conseguem sair da lagoa e vir até uma nova região, habitar nova região. Infelizmente, esse aqui morreu porque a água secou rapidamente e ele ficou
à deriva, no seco. Então ele ressecou e morreu. Já o gastrópode terrestre, que é este aqui, ele tem uma proteção contra a desidratação. Geralmente de manhã eles ficam... Ó, esse está morto. Geralmente de manhã eles ficam parados. Olha aqui, tem aqui também mais um animal. Opa! Uma lagarta. Ela está viva. Olha aí. Ou seja, muitos animais que vivem aqui neste local que a gente pode pensar que é extremamente seco e sem vida. Então esse gastrópode terrestre, esse molusco, ele cria uma proteção, uma camada de proteção aqui na entrada da casca dele, da concha. E assim ele consegue evitar a desidratação. Geralmente eles saem à noite, eles têm hábitos noturnos, porque à noite é mais frio, é mais fresco. E é justamente o que acontece à noite que faz com que esses animais consigam sobreviver. Embora de manhã seja muito quente e seco, à noite há uma relva, ou chamado de orvalho, que aqui no interior eles chamam de sereno. Quando você acorda bem cedo, 5h30 da manhã, você vai ver que sobre as folhas das árvores, no chão, vai estar molhado, um pouquinho molhado. Essa umidade, ela vai ser absorvida aqui, nessa região de baixo desses troncos secos, dessas folhas secas. Tudo isso aqui vai servir para manter essa umidade e fazer com que esses animais consigam sobreviver nesse clima tão quente. Nós estamos numa época que deu algumas chuvas nesse período, por isso aqui não está tão seco. Mas numa época de outubro, novembro, isso aqui é extremamente seco, certo? Nós estamos numa fase aqui, numa área que não está tão seca ainda. Mas vamos atrás de um desses animais vivos, né? É isso que eu quero encontrar aqui. Uma característica interessante desses animais é que existe um tipo de molusco também, parecido com esses aí que eu mostrei, que eles são predadores de outros moluscos, ou seja, um caracol assassino que come outros caracóis. Como é que ele faz isso? Ele rastreia aquele musgo que a lesma deixa, né, que o caracol deixa, ele rastreia, ele sente os odores químicos e ele vai no rastro daquele caracol, daquele molusco. E ele vai se aproximando sorrateiramente, sem que a vítima perceba, e aí ele dá uma mordida, uma picada no dorso do outro caracol, injetando um veneno paralisante. Nisso o caracol não consegue entrar para a concha, né? Ele não consegue se contrair para esconder na concha, e esse outro molusco, esse outro caracol começa a digeri-lo, a comê-lo, pouco a pouco, entrando na concha e terminando de comê-lo totalmente. Esse é um dos animais que predam esses moluscos, mas existe também uma cobra, um réptil chamado cobra come-lesma, justamente por ter essa característica de comer esse tipo de animal, chamado popularmente de come-lesma. Então eles moram aqui, eles vivem nessa região, mas aqui é repleto de predadores, formigas também, eles são alvo fáceis para as formigas, por isso que essas estratégias de defesa, esses musgo que ele solta, que fecha a casca, que fecha a concha, isso é muito importante para a sobrevivência desse animal. Vamos ver agora outras coisas aqui desse lugar fantástico. Essa planta agora ela é especial. É uma árvore que faz parte da história cultural do sertão. Eu vou mostrar aqui para vocês que árvore é essa. Vou dar algumas dicas, vamos começar pelo fruto dela. Este fruto amarelo, certo? Vejam, tem vários frutos de cor amarela. Ela é repleta de espinhos. Podem ver os espinhos. Olha aqui o galho dela. Muitos espinhos já.
Já adivinharam que planta é essa? Olha só. Este fruto, ele é comestível. Ele não tem um sabor muito bom, agradável. Mas olha só como é que ele é, tá? Até que não é tão ruim não. Mas o pessoal aqui tem uma característica interessante. O pessoal usa esse fruto, ou até mesmo as folhas, mas acredito que mais o fruto, para limpar os dentes. Se utiliza como pasta de dente este fruto, tá? Porque ele tem uma característica viscosa, né? E olha que ele é até bom, viu? Eu não sei se é porque a fome tá grande, mas eu quero mostrar outra característica desta planta. Ali a gente tem uma maior e se vocês não adivinharam ainda que planta é esta, espere só que eu vou já revelar o segredo. Ela tem uma característica interessante. Os galhos desta árvore tornam-se habitat para outras espécies vegetais, espécies de bromélias, inclusive até mandacarus, fungos, tudo isso vive sobre os galhos desta árvore. Ela é como se fosse uma grande mãe para essas outras espécies. E eu estou aqui debaixo desta árvore. Olha só. Vou mostrar agora os detalhes dessas outras espécies que vivem sobre seus galhos. Ó. Essas manchas brancas dos galhos, nos galhos desta árvore, são fungos. Fungos que vivem também nos galhos desta árvore. E olha ali que interessante. Nós temos um baita de um mandacaru. Vou botar aqui a câmera na mão. Olha só. Este mandacaru aí, outro símbolo também do sertão. Ali, ó. Ele é como se fosse um jarro, né? Algum pássaro, provavelmente, né? Depositou aí essas sementes do fruto do mandacaru. E ele tá aí. Vejam, ele vai até lá o alto, ó. Ali. Isso. Essa árvore, ela é mesmo fantástica. Bem, o nome dela, vocês já sabem, né? Claro que vocês já sabem. Este é o nosso juazeiro. Juazeiro lá nas músicas do Luiz Gonzaga. Olha aquela bromélia gigantesca ali em cima. Vejam só. Vocês estão vendo? Tudo isso todas essas plantas vivendo aqui sobre o tronco do juazeiro, ó. Olha só que ecossistema interessante, fantástico, né? Então isso é a importância do juazeiro. Essa é uma característica do juazeiro, né? Ela é uma árvore muito resistente, uma árvore típica, né, do sertão e que fornece abrigo, fornece habitat para outras espécies também. Nós temos algumas raízes que descem lá de cima. Também temos algumas espécies que são parasitas, né? Que parasitam o juazeiro. Outras não, vivem em simbiose, elas vivem sem prejudicar o juazeiro. Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor. Juazeiro, velho amigo, onde anda o meu amor? Essa nossa espécie tem toda uma história por trás, que é uma árvore da cultura também, não só da natureza selvagem, mas da natureza humana também.